Aí depois a Bíblia relata que tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Diabo no meio, o diabo entrou também na cena. Um matou o outro por causa de inveja. E aí por diante o pecado foi se alastrando, foi se alastrando, foi se alastrando, e até que Deus resolveu destruir o mundo. Mas sempre Deus sempre teve no coração de ter uma família, formar uma família. Você vê, quando ele destruiu a terra, ele deixou quem? Noé, a esposa e os filhos. Aí a Bíblia, todo mundo sabe que a Bíblia relata que acabou tudo. Acabou tudo, depois Deus começou tudo de novo. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Quando ele tem um propósito, ele começa tudo de novo. Tudo de novo. Aleluia, Aí, Jesus. foi lá. Aí foi. Mas aí o pecado alastrou o mundo. Aleluia. E Deus, pela misericórdia dele, com o tempo, aqui em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Aqui, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, e essa te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Essa palavra aqui, essa aqui já é Deus já profetizando na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de não sei quantos mil anos, nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. E ele venceu a serpente na cruz do Calvário. E que ele foi ferido no calcanhar. Observe o amor de Deus conosco. O amor dele é tão grande que ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Né? Para que nós fosse livre do pecado, fosse livre da morte. Porque aquela morte que Deus falou que nós íamos morrer, não ia morrer fisicamente, era espiritualmente. O que aconteceu com Adão, ele perdeu a essência de Deus, ele tinha perdido o contato com Deus. E muitas das vezes hoje, irmãos, quantos estão mortos hoje? É verdade, Jesus. Quantos estão mortos? Não se sente mais a presença de Deus, não ora mais, não jejua mais, não faz visita, estão perdendo a presença de Deus. Mas Deus é misericordioso, que Ele quer que nós tenhamos a presença de novo, porque Ele é fiel, Ele é misericordioso. Então, meus irmãos, nós temos o maior privilégio de estar dentro dessa casa. Graças a Deus. O maior privilégio. E por isso que o mundo está assim. Aleluia, Jesus. O mundo está assim. A desobediência. A desobediência tem deixado homens e mulheres à mercê do adversário. Como esse rapaz estava sentado aqui, eu conheci ele há muitos anos. Aleluia. Olha a situação que esse rapaz está. Eu estava pior que ele. O Walter conheceu, a irmã ali. Eu dormia na rua. Eu fui casado. Casei em 1989. Minha esposa ficou, nós começamos a namorar, namorei 2 anos. Aí depois eu engravidei ela. Aí a mãe dela, como uma serva de Deus, pediu que eu casasse com ela. E eu casei. Não tinha nada, eu tinha só um barraquinho. Eu tinha só um barraquinho. Aí eu peguei e trouxe ela pra cá. Fiquei 1 ano e pouco, 2 anos com ela só. Trabalhava na Jurema, mas a cachaça não deixava. É o que aconteceu. Aí ela pegou, se separou de mim, foi embora. Eu fiquei durante 8 anos na rua, dormindo na sarjeta, só bebia cachaça, inchado, os pés todos estourados. Eu fazia necessidade na roupa,
Aleluia. Mas um dia, esse Jesus Cristo, aquele que há 2000 anos e 14, ele deu aquela vida por nós. Ele chegou, aí eu já estava sem, eu não tinha mais perspectiva de vida, eu não tinha mais, sabe, para mim eu não tinha mais. Tinha dia que eu não sabia se era de dia, se era de noite, eu não sabia a hora, o dia, o mês, estava completamente sem noção mesmo. As coisas foram embora, o barraquinho que eu tinha, meu irmão entrou no barraquinho, fez uma casa para ele, me mandou ir para casa de um primo meu lá em cima, chamado Jairo, também já faleceu. Ali que eu fui me afundando. Fui procurar refúgio no centro de Macumba. Aí o negócio ficou mais pior, ali que o diabo não tomou nas minhas costas e está levando para o fundo do poço. Mas Jesus é bom. Ele usou um irmão que trabalhava na Riquete, ele passou o mesmo processo que eu, mas encontrou Jesus e queria apresentar Jesus para mim, e eu não queria. Eu lutei com esse homem para mim ir para casa de recuperação, nunca. Falei, para mim ser crente, para mim parar de beber, eu preciso ser crente. Acho que cada vez que eu falava essa palavra, eu ia me afundando cada dia mais. Aí um certo dia, no dia 8 de outubro de 1999, ele me viu na porta do bar, assim, caído na sarjeta, tremendo, quase morto. Sabe quando a pessoa está com ataque epilético, está daquela maneira. Aí ele pegou, me viu lá. Celso, cheguei para a casa de recuperação e eu falava que não queria. Você vê como o diabo faz, cega o entendimento da pessoa, para a pessoa não. Porque aí cega o entendimento da pessoa, para que a pessoa não consegue ver atrás daquilo, atrás da cortina, atrás da montanha. E eu não preciso não, estava dando disfarçando. Ele falou, você vai sim. Foi lá, foi telefonar para o pastor da casa de recuperação. E nesse momento eu lembrei que eu tinha R$1. Eu peguei esse R$1 e falei assim, eu vou tomar uma pinga aqui agora, porque meu café da manhã era pinga. Se eu não tomasse uma pinga, eu ficava assim. Tomava 2 pingas, ficava bom e andar à toa. Aí eu cheguei no dono do bar, falei para ele assim, ele até faleceu também, eu ia dar uma carteira para mim que eu vou tomar e ó, vou sair fora. Aí ele falou assim para mim, você não vai beber aqui não. Você não vai beber aqui não, a situação que você está. Vou te dar uma pinga para você morrer aí. E até discutir com ele, né? Porque Deus naquele dia já tinha traçado. Enquanto o diabo estava fazendo eu lá no inferno para me matar, para me deixar doido, eu creio que naquele dia Deus falou, é hoje. É hoje. Ela subir com uma nação. É hoje que eu vou mudar a história deste homem. E eu ali, irmão, acordei, eu não tinha mais força, as pernas, eu já não tinha coordenância mais, eu não ficava de pé. Foi quando, irmão, aquele homem que eu não queria, que me chamava quase todo dia para ir para a casa de recuperação, que eu não queria ir, ele passou lá e me pegou, me levou lá, pegou e fui para a casa dele, irmão. Eu sentei numa cadeira para mim tomar banho. Aí eu fui, entrei na casa de recuperação, fiquei lá internado 1 ano e 8 meses. Lá eu fui conhecendo a Jesus, me batizei, passei um processo, voltei, fiquei mais uns tempos. Aí Deus é sábio. O diabo queria me tirar da presença de Deus para botar no mundo, para me matar. Mas Deus usou uma serva dele e falou, não faça isso. Demorou 15 dias. Deus a preparou para me morar na igreja como caseiro. E eu fiquei na igreja como caseiro.
durante 8 anos. Aleluia. Quando foi um certo dia, eu estava lá na Guarapiranga ali, Assembleia de Deus Bereana, não sei se os irmãos já viram lá, que tinha, né? Agora não tem mais. Eu era caseiro lá e obreiro, né? Pela misericórdia de Deus. Aí eu ficava na portaria dando folheto. Aí eu estava na porta, aí passou uma mulher, porque ali no Socorro tem um ponto de droga do lado, ali passa muita gente. Aí passou uma mulher, para você ver como Deus confunde a gente. Passou uma mulher de bonezinho, de jaqueta, tênis, calça comprida, uma bolsa do lado. E eu falei para ela assim, tira para ela, Jesus te ama. Ela falou assim para mim, a paz do Senhor, irmão. Para mim foi um tapa na cara. Pá! Porque muita gente olha a veste. Antes que muitos crentes se enganam. Porque ele quer olhar a veste da pessoa. Quer olhar fora. Mas não sabe o conteúdo que tem dentro. E eu me enganei. Pensei que a mulher era uma mulher cheia de Deus. Falou assim, irmão, eu sou da igreja missionária que eu parei aqui porque Deus mandou. Falei, eu estava assim, eu estava meio assim, como é que diz no mundo, eu estava meio pedra e meio tijolo. Aí, começou a conversar comigo, irmão. Daqui a pouco ele só falou assim para mim, irmão, Deus vai dizer para você que ele vai restaurar o seu casamento. Aí foi outro tapão na cara. Meu Deus, já tem 15 anos que eu estou separado, como é que... Mano, muito bem. A dúvida. Satanás, ele é esperto para lançar dúvida. Deus, quando lança uma palavra para você, você tem que abraçar com as suas mãos e falar, sai para lá, Satanás, com a sua dúvida. Porque ele vem atrás. Ele coloca um monte de coisa. Eu falei assim, será? Eu estava querendo divorciar da mulher já. Eu pensando comigo, não quer nada comigo mais, vou divorciar e ficar livre. É como está aqui, ó. Que Deus disse, o que Deus uniu, o homem não separa. Tinha 15 anos que eu estava separado. Mas para Deus não. Deus não separa ninguém. Deus faz unir. O que separa é o diabo. Que veio destruir. Que veio matar. Mas Deus veio para dar, Jesus veio para dar vida em abundância. Então, irmão, passou 7 meses depois que essa mulher deu essa revelação. E aí eu tinha até esquecido. Mas Deus não esqueceu não. Porque Deus fala para você, não pode durar 50 anos, 1000 anos, 100 anos, que ele não adianta que você pode estar, que você está assim, mas ele cumpre. É verdade. Ele diz lá em Jeremias que ele vela pela palavra dele para cumprir. É verdade, Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, aí passou mais ou menos 7 meses. Estava indo para a igreja, mano, e um dia de sexta-feira, como hoje, dia 1º de agosto de 2008. Comprei uns negocinhos para mim. Eu ia abrir a igreja que ia ter ciclo de oração com as irmãs. Eu peguei e fui lá no Rabibs, lá no Figueira Grande. Esperei umas do outro lado. Aí passou um colega meu, né, como eu me conhecia. Falou, Celso, entra aqui que eu deixo você na porta da igreja. Eu fui, irmão. Eu sei que eu peguei o ônibus. Mas quando eu sei que eu peguei o ônibus, mas não sei como eu desci. Quando eu fui lá pro fio, eu estava no hospital Zona Sul. Eu fui atropelado por uma moto. Até hoje eu quero questionar com Deus por quê. Como foi aquilo que até hoje eu não sei, irmão. Eu só sei que eu estava no hospital, fiquei 3 dias. Nesses 3 dias, olha o que aconteceu. Nesses 3 dias eu estava lá, chegou o irmão para me buscar. Falei, irmão, Celso está de alta. Aí logo eu pensei, para onde eu vou agora? A igreja não podia ir, eu estava de boleto. Ele falou assim, Celso, vai para a casa da sua sogra. Eu pensei, meu Deus, vou para a casa da minha sogra. Você vai lá. Ou você vai para lá porque a sua esposa disse que você vai para lá. A minha esposa, você viu ela aquele dia, né? Aquela pequenininha lá. Tem uma autoridade, só não é crente, mas crente que Deus